Oi pessoal, e daí, como é que estão? Hoje eu vou trazer um assunto aqui bem comum, bem do nosso dia a dia, a consciência. Só que como é que a consciência e a hipocrisia podem andar, às vezes, muitas vezes, juntas? E elas andam, né? Eu estava lendo essa semana que nos nossos corações já está impresso o que é certo, o que é errado, ou seja, a lei, digamos. E a lei, Jesus cita lá em Mateus 23, no versículo 23 e 24, ele cita que a lei, ela se resume, os aspectos principais dela são a justiça, a misericórdia e a fé. Então, às vezes, a gente pode colocar empecilhos, dizer que é muito difícil, né? A questão de seguir as coisas corretamente, mas é simples. Só que nós temos isso já até instintivamente, o que é certo e o que é errado, e acabamos muitas vezes falhando. Quem que não, né? Nos irrita muito quando alguém diz uma coisa e faz outra. A questão da hipocrisia, né? E Jesus sempre falava para as pessoas quando acontecia isso, e muitas vezes ele se dirigia aos escribas e aos fariseus, porque eles eram milimétricos em certas coisas, só que às vezes eles só queriam aparecer. Claro, não eram todos, mas alguns deles, e isso ficava muito contundente, porque eles iam lá nas praças, oravam para que os outros pudessem ver, mas na verdade não acontecia na vida deles aquilo que eles pregavam e aquilo que eles queriam demonstrar para os outros. Eles levavam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, porém eles negavam esses aspectos mais importantes da lei, que é ter misericórdia, ter fé, a justiça. E isso é muito sério. Também Jesus, certa vez, ele disse assim: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Em outra ocasião ele falou, ou em seguida no mesmo texto de Mateus 23, ele disse assim: vocês querem tirar o cisco dos olhos dos outros, mas não tiram a trave que está no seu. E daí eu fiquei pensando, poxa, mas é verdade, a gente, né, tem essa consciência. Ela é intuitiva, ela já está em nós. Muitas vezes a gente sabe muita coisa, mas por que a gente às vezes cai, né? Às vezes, mesmo sabendo, faz o contrário do que deveria. Então são coisas contrárias que guerreiam em nós e a gente tem que lutar, né? Pedir para Deus uma força toda especial para não apenas saber. Na palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito, ele diz assim: não amemos de palavra ou de língua, mas por obras e em verdade. Claro, nem sempre as pessoas vão poder ajudar todo mundo, mas aquela palavra amiga, muitas vezes, não é sempre no financeiro que as pessoas vão poder ajudar. Às vezes não dá, mas ela pode orar, por exemplo, por alguém. Então, é bem importante a gente poder estar percebendo o que eu posso fazer. Pedir instrução divina, porque o Espírito Santo de Deus, quando a gente pede, ele vai nos dando, nos mostrando, ajudando a nossa consciência a perceber, a ter novas percepções, né? E que às vezes a gente acaba ficando muito fechado, achando, mas eu não tenho dinheiro para ajudar aquela pessoa carente, ou eu vi que alguém perdeu alguma coisa. Não tenho, tudo bem, mas eu tenho alguma maneira de ajudar, tem que ter. Então descobrir essas chaves, né? Não só nesse sentido, mas em vários outros. Que a gente possa estar pedindo essa sabedoria de Deus e tendo. E na palavra de Deus diz, lá em Tiago, todos aqueles que pedem, Deus dá e dá liberalmente. Então vamos pedir, tá, pessoal? Essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos vencer esses desafios, às vezes, lá do nosso interior, da nossa mente, com Cristo, com Jesus. Um grande abraço. Esse canal, gente, é Tua Palavra, Minha Luz. Meditações do nosso dia a dia e também da palavra para nos ajudar. Um abraço, fiquem com Deus. É tão interessante, né? Porque desde criança a gente já tem
a percepção do que é certo e do que é errado. Claro, né, que com o amadurecimento isso vai se aperfeiçoando muito mais. Então, muitas vezes, nós também, a gente acaba se achando, se encontrando em situações em que estamos cobrando demais, mas e o que nós estamos dando? E essa revolta que a gente tem sobre, às vezes, ver as pessoas falando uma coisa, mas fazendo outra bem diferente, Jesus também tinha. Ficam olhando os detalhes do que as pessoas erram ou não, ou que sejam coisas grandes, mas vocês mesmos não seguem. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando a gente conhece, a gente verdadeiramente tem que procurar fazer, porque não basta conhecer, tem que cumprir. A gente tem sido justo? Quando eu trato mal, digamos, alguém, eu vou saber que tratei mal, mesmo se eu tivesse razão. Porque não é o que eu falei, mas é o como eu falei. Vamos procurar ser essa justiça que já está em nós, né? Essa percepção do que é certo. Vamos lutar. A gente tem que lutar, às vezes, contra o nosso eu, às vezes a gente... às vezes... E sempre, eu acho, vai ter um custo, né? Pra gente fazer o que é correto. Mas não vamos abrir mão, porque é o melhor.